Firmado o acordo entre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Caixa Econômica Federal para facilitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, por presidiários. A respeito deste acordo, nós vamos conversar com a advogada especialista em Direito Penal e Previdenciário, a doutora Alessandra Barbieri. Doutora Alessandra, como é esse acordo? Que é mais um benefício que o preso tem ou não? Bom, esse acordo é uma iniciativa, como você mencionou, do CNJ e da Caixa Econômica, com o objetivo de facilitar o saque dos reclusos, do sistema penitenciário, às contas do FGTS. Esse acordo, na verdade, ele facilita esse saque, mas ele não gera direitos novos. Então, os presidiários que já tinham direito a esse saque, eles vão fazer esse saque de maneira mais facilitada. Porque antes desse acordo, para fazer a movimentação dessas contas, o presidiário precisava ser escoltado até uma agência da Caixa Econômica para fazer essa movimentação. Então, isso gerava custos para o Estado, eram recursos que precisavam ser mobilizados para que esse presidiário fosse levado até a agência com escolta, às vezes até com isolamento das vias públicas para que ele pudesse chegar até lá e às vezes até da própria agência, Então, hoje em dia, com esse acordo, isso não é mais necessário. Então, o presidiário precisa apenas fazer um requerimento para o juiz da execução penal e o juiz vai encaminhar toda a documentação relativa a essas contas para a Caixa Econômica analisar. Se o presidiário tiver realmente direito a essa movimentação, ele vai poder indicar a conta de um parente ou, às vezes, até mesmo o procurador, o advogado, vai poder fazer esse saque para ele. Então, na verdade, o acordo, ele visa facilitar, na verdade, a maneira como essa pessoa que já tem direito ao saque vai realizar esse saque. Então, a sociedade está tendo uma impressão equivocada de que se criou apenas mais um benefício para o presidiário. No meu ponto de vista, sim, Arthur. Eu acho que sim. Acho que o enfoque que está sendo dado é justamente nesse sentido de que é mais um benefício para o presidiário, quando, na verdade, a intenção, que me parece bem clara, do CNJ e da Caixa Econômica é justamente poupar a sociedade desses recursos que são destinados para essas escoltas, enfim, para levar esse presidiário até uma agência bancária, sem contar também os riscos que se correm nesse deslocamento, porque é claro que existe o risco de uma fuga num deslocamento desse, Esse deslocamento gera muita despesa para o Estado, é isso? Muita despesa, exatamente, porque o preso primeiro precisa requisitar a liberação ao juiz. O juiz precisa, para poder liberar esse preso para fazer esse saque, o juiz precisa garantir essa escolta policial para ele até a agência, Essa escolta gera custos e fora a demora também, que o judiciário precisa agendar toda essa liberação, Então, isso gera bastante custo, sim. Eu acredito que a economia de recursos será bastante significativa e esses recursos também vão ser mais bem utilizados, vão ser melhores utilizados, porque existem outras prioridades aí para onde esses recursos podem ser alocados. O doutor Alessandra Barbieri, não é a primeira vez que acontece esse tipo de acordo feito aí para o Fundo de Garantia? Não é a primeira vez. A Caixa firmou um acordo, salvo engano, em 2011 com o Ministério das Relações Exteriores, a fim também de facilitar o saque dos brasileiros que residem em países do exterior, em outros países. Então, esse acordo resolveu o problema de muitos brasileiros que residem no exterior que antigamente precisavam vir ao Brasil para fazer esses saques. E muitas vezes os valores depositados em conta não eram suficientes para justificar a vinda dessa pessoa ao Brasil. Às vezes ela gastava mais para vir ao Brasil fazer esse saque do que o valor que ela tinha para ser levantado. Então, muita gente deixava de movimentar esses recursos por conta de estar fora do país, e de ter essa despesa para vir fazer esse levantamento. Então, com essa intenção, a Caixa e o Ministério das Relações Exteriores firmaram esse acordo para facilitar também a movimentação desses fundos por esses brasileiros que vivem no exterior. Esse acordo agora do CNJ com a Caixa tem o mesmo objetivo de facilitar a movimentação desses fundos por quem já tinha esse direito, Isso precisa ser deixado bem claro que esse acordo não cria novos direitos. Então, para que o presidiário tenha direito de movimentar a conta, ele precisa preencher um dos requisitos do artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS,
Então, isso não mudou, isso permanece igual, então ele precisa preencher um desses requisitos para ter direito a fazer esse saque. Não são todos os presidiários que têm essa condição, né? Estima-se que entre 27 mil e 30 mil presidiários hoje no Brasil estejam em condições de fazer saques no FGTS, né? Então, essa é uma situação que precisa ser bem enfatizada, que esse acordo não gera novos direitos para os presidiários. Doutora Alessandra Barbieri, e não adianta setores da sociedade torcer o nariz, porque é um direito do presidiário. Se ele trabalhou, independentemente do crime que ele cometeu, ele tem esse direito de receber o FGTS. Exatamente, porque o presidiário que hoje se encontra recluso, mas que antes dessa reclusão ele tinha a carteira dele assinada, ele era um trabalhador com carteira assinada, ele faz jus a essa movimentação do FGTS, desde que ele preencha esse requisito, como eu falei, um dos requisitos do artigo 20 da Lei 8.036. Então esse direito, ele não é retirado do preso quando ele está nessa situação, quando ele é recluso, esse direito permanece. E hoje mesmo, muitos presidiários movimentam esses fundos, mas dessa forma, precisando dessa escolta policial, precisando comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa para fazer esse levantamento. Então, o que o acordo modifica é somente a maneira como esse saque vai ser realizado a partir de agora, sem a necessidade de que o preso vá até uma agência para fazer essa movimentação. Então, ele pode, no momento que ele faz o requerimento ao juiz da execução penal, indicar um parente que vai fazer esse levantamento para ele, ou mesmo o procurador. Não é qualquer pessoa que pode levantar, então uma pessoa da família ou o advogado, né, devidamente constituído para essa finalidade, e aí esse recurso vai ser destinado para essa indicação. Então, o que muda é apenas isso. Então, eu acho que a sociedade realmente torceu um pouco o nariz, porque eu até compreendo, porque o clamor da sociedade hoje, né, pela mudança do sistema penitenciário, enfim, do Código Penal, a gente tem acompanhado vários debates nesse sentido, a sociedade está predisposta a entender como benefício qualquer coisa que seja feita em favor da população carcerária, né, de quem está encarcerado. Mas eu acredito que a sociedade toda tem ganhado com esse tipo de iniciativa do CNJ e da Caixa. Num primeiro momento parece realmente que se estabeleceu mais um benefício, mas na verdade a sociedade é quem sai ganhando. O presidiário, doutora Alessandra Barbieri, sacando esse dinheiro aí por meio de um representante, ele pode fazer o que ele quiser, ele repassa para a família, ou esse dinheiro pode ficar ali no presídio para ele utilizando conforme as necessidades? Olha, a destinação dos recursos, depois que eles são levantados, passa a ser atribuição do presidiário ou da família dele. A gente não tem como controlar o que é feito com o recurso. Na verdade, até houve algumas considerações nesse sentido. Mas o dinheiro que vai ser levantado pode ser usado na criminalidade. Essa é uma informação que a gente não tem como controlar de que maneira o presidiário ou a família dele vai utilizar esse recurso que está lá depositado. Na verdade, é um direito dele esse recurso, né? Como a gente já comentou, em função dele ter trabalhado com carteira assinada antes da reclusão, ele faz jus a esse recurso. O que vai ser feito com esse recurso passa a não ser mais, né, atribuição nem da Caixa, nem da Justiça, porque realmente ele pode dar a destinação que ele quiser. Eventualmente pode ser utilizado dentro do presídio para alguma finalidade que agora não me ocorre, mas não existe como impedir a utilização do recurso pela família da maneira que melhor lhes aprouver, né? Ele tem um livre arbítrio. Doutora Alessandra Barbieri, já tem algum estado que já colocou em prática esse acordo? A previsão é de que esse acordo comece por Minas Gerais. Vai ser feita uma fase de teste, né? Eles vão implantar esse sistema primeiramente naquele estado. E a previsão, inclusive, é uma orientação já que foi passada pela Caixa, de que eles já têm condições de operar em todo o território nacional. Então, a previsão que a gente tem é de que em poucas semanas esse sistema já esteja implantado em todo o país. Porque existe alguns presídios em que oferece serviço para o detento, né? E esses presos, eles são registrados ou não? Eles têm os mesmos direitos? Como é essa situação, doutora? Na verdade, o trabalho dentro das
penitenciárias, ele não tem esses encargos todos, o preso realmente não é registrado, algumas empresas terceirizam os serviços e a prestação de serviços é feita pelos detentos, inclusive por uma questão de barateamento da mão de obra, justamente porque esses trabalhadores não têm esses encargos. Então, eles não têm 13º, FGTS, férias, enfim. Eles não têm os mesmos direitos de um trabalhador comum, né? Apenas o salário. Exatamente. O salário é bem reduzido, a mão de obra é bem mais barata do que a mão de obra de mercado, né? Então, eles não recolhem FGTS, evidentemente não tem esse recolhimento. E existe até um trabalho dentro do próprio CNJ a respeito dessa conscientização de que as empresas se utilizem dessa prestação de serviço justamente para tentar uma reinclusão dessas pessoas após o cumprimento das penas, né? Então, esse trabalho não é remunerado e também não tem os mesmos benefícios que tem um trabalhador que está fora da penitenciária. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito Penal e Previdenciário, a doutora Alessandra Barbieri, que falou a respeito do acordo firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Caixa Econômica Federal para facilitar o saque do FGTS por presidiários. Doutora Alessandra Barbieri, muito obrigado pela participação da senhora. Eu é que agradeço.